Então, pessoal, sabe os dados do IPCA 15 que saíram, que foram celebrados por um monte de gente, 0,21%, aquela prévia da inflação oficial do mês de abril e tudo mais? Eu sempre gosto de trazer números alternativos, medidas alternativas, para a gente avaliar a situação do avanço dos preços aqui no Brasil, né? Eu trago alguns índices aqui do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, né? Às vezes o IGPM, às vezes o IPCM aí e outros, né? De forma geral, isso aqui ajuda bastante a ter uma definição boa do longo prazo. Eu gosto bastante desse índice aqui. E a verdade é que, ao contrário do IPCA 15, esse índice tem uma alta muito maior, né? 0,32%, superior a março, ou seja, uma tendência de alta que é razoavelmente preocupante. Não é o fim do mundo ainda, é claro, eu vivo dizendo, os números que nós temos no Brasil hoje são um alerta, mas não são o precipício chegando logo na frente. Isso, ao que tudo indica, a gente vai chegar em breve, né? Mas vamos dar uma olhada nesses números aqui de abril da Fundação Getúlio Vargas aí e tudo mais, a comparação e ver o histórico para a gente tentar entender se nós estamos num cenário bom, num cenário positivo, num cenário promissor, ou se tem coisa aqui que realmente não está muito interessante. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse IPCM aqui é o Índice de Preços ao Consumidor, né? É uma parte específica do índice geral aqui de preços, né? Que é do pessoal da Fundação Getúlio Vargas, é um item específico, e eu gosto desse item aqui porque é o seguinte: nós, consumidores, né, a gente que vai em supermercado, que vai em padaria, que vai em estabelecimentos do dia a dia, nós já estamos cansados do índice IPCA dar um resultado que a gente não vê nas prateleiras, né? Tá tudo subindo muito mais rápido do que o IPCA nos mostra, que é o índice oficial de inflação do governo. Lembrando, né, o Estado, o governo, a própria Fundação Getúlio Vargas trata a inflação como aumento de preços. Não, inflação é o aumento da base monetária. Quanto dinheiro existe em circulação aí no agregado M1, agregado M2, na economia. Então, quanto mais dinheiro o governo imprime, maior é a inflação. E aí isso causa aumento de preços, né? O aumento de preços é uma consequência da inflação. Mas geralmente ele é usado para medir isso porque é como um termômetro realmente, né? Quanto maior o índice aqui, o IPCA ou qualquer outro, isso tende a indicar, né, uma maior base monetária, um aumento da base monetária. Então, feito esse esclarecimento aí, vamos continuar usando o termo inflação conforme esse pessoal aqui usa, né? Então, esse índice IPCM, ele está mais ligado aos preços ao consumidor, então são coisas mais próximas do dia a dia, mais do que o IPCA, e ele mostra uma alta de 0,32% em abril, que não é pouca coisa, não é um desastre completo. Se a gente extrapolar isso aqui para um ano todo, conforme eu gosto de fazer, né, isso é 4% mais ou menos, ou seja, está dentro ainda dos limites estabelecidos pelo Banco Central. O centro da meta, né, o mais desejável seria 3%, mas isso pode chegar até 4,5%, tem uma banda de tolerância de 1,5% aí. Ou seja, 0,32% em abril não é o fim do mundo, isso aqui não é o mundo acabando. O problema é quando a gente começa a fazer umas comparações, né? Por exemplo, com o mês de março, a gente vê que foi 0,29% lá. Então, o índice está maior do que em março. E lembrando que isso aqui é percentual em cima de percentual. É sempre aumento de preço. Ainda que o índice seja menor em um mês, se ele for positivo, os preços estão mais altos naquele mês, os preços continuam subindo, né? O índice tem que ser negativo para ser algo que representa uma redução de preços, que é algo que o pessoal chama de deflação nesses casos aí, né? Então, 8 dessas classes tiveram um resultado pior, né, do que no mês de março. Algumas continuam com deflação, o que é bom, né? Então, com resultado negativo aqui ainda, por exemplo, algumas não, é só a educação, leitura e recreação, que tinha uma deflação de 1,85 em março, agora tem uma deflação de 1,37 em abril, mas tá bom, tá caindo o preço ainda, tá ótimo, né? Mas aqui, educação, leitura e recreação não é exatamente aquilo que mais impacta a população, que deixa as pessoas de cabelo em pé, né? Se não der para comprar um livro naquele mês lá, você consegue sobreviver. Agora o problema mesmo é isso aqui, né? A alimentação, que já subiu bastante em março, 0,68% em um mês, fazendo a extrapolação, dá mais do que 7%, deve dar quase 7,5%
em um ano. Então é um aumento muito maior do que o índice IPCA que nós temos projetado para o ano de 2024, maior do que foi em 2023 também. Então é um cenário preocupante aqui, mas saltou para 0,83% em abril. Olha isso aqui, cara, isso aqui é quase 9% em um ano, se mantivesse se esse ritmo aqui for mantido, né? Então é um cenário assustador. E aí teve aumentos também aqui em saúde, cuidados pessoais, habitação, comunicação, de forma geral, né? E teve uma queda, por outro lado, no transporte, despesas diversas e vestuário. Queda no percentual, né? Continua sendo aumento, continua sendo um resultado positivo. Eu gosto de frisar isso aqui, porque, né, o pessoal confunde bastante questão de inflação. Eu lembro que o pessoal lá do governo cometeu uma gafe da Secom, né, do governo. Não acho que fizeram de má fé, porque o pessoal é burrinho mesmo, né? Foi uma gafe, de fato, dizendo que os preços despencaram em 2023, os preços dos alimentos. Não, o índice de aumento foi menor do que em 2023. Só que os preços subiram, então eles não despencaram, eles estavam maiores no final de 2023 do que estavam no final de 2022. Então o pessoal erra bastante esse negócio de percentual, eu gosto sempre de esclarecer esse ponto, né? Então, tem alguns itens aqui que subiram bastante, né, que acabaram tendo um impacto maior aqui, por exemplo, o tomate, né, a cebola, caramba, a cebola realmente está bastante alta aí, fui comprar esses dias aí, quase desmaiei lá no supermercado vendo, né. Eletricidade também, mamão, alguns itens aqui mais específicos, mas uma outra coisa pode ser sazonal e tudo mais. Eu prefiro aqui olhar com vocês o gráfico, aqui a tabela, melhor dizendo, desse índice, né, IPCM aqui, o histórico mensal dele, desde os anos 2000, né, finalzinho do século passado, finalzinho do milênio passado para cá, né, dá uma boa margem de comparação aqui pra gente, e tem os valores anuais aqui no cantinho, mês a mês, os valores anuais, né, então quanto mais verdinho aqui for o resultado, melhor, quanto mais rosa, né, um rosa mais forte aqui, pior é esse resultado. Então você pode ver que o ano de 2023 foi bastante controlado nesse sentido aqui, né? Você teve praticamente valores verdinhos aqui, o valor branco, né, é um valor intermediário, portanto, mas você pode ver que está um cenário bem tranquilo aqui e tudo mais, inclusive alguns meses de deflação no ano passado, né? Então, tipicamente você tem na meiuca do ano, entre junho e agosto, preços menores, a maior parte do gráfico tem isso aqui, um ou outro ano não, mas a maior parte do gráfico tem isso, e o mês de janeiro, por sua vez, né, tem um resultado de aumento de preços maior, mais considerável. Pouquíssimos anos tivemos um resultado menos drástico do que esse aqui, ainda assim sempre tem aumento de preços. Essa série histórica nunca teve uma deflação aqui no mês de janeiro, também não no mês de fevereiro, né? Mas, de maneira geral, essa aqui é a previsão que a gente tem no comparativo com anos anteriores para a gente tentar entender para onde que vai aqui no decorrer de 2024, que já acumula 1,74% aqui, né, em um quadrimestre. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui por 3 para fazer a expectativa para o ano, que vai dar aí 3%, vai dar mais de 5% isso, né, 5,2%. Ou seja, se esse patamar aqui se mantiver, vai ficar acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Não tem como a gente saber, mas a tendência, se for mantida, vai ter esse resultado aí, que é um resultado nada agradável, não tenha dúvidas, né? Mas olha só aqui a tendência, né? Vinha de um dezembro bem tranquilo aqui, né? Embora o mês de novembro já tenha sido um resultado a lá abril e maio de 2023, só que olha só 2024, meu amigo, 0,59, 0,53, aí teve uma leve redução nesse ímpeto, ainda é um aumento, porque é um valor positivo, 0,29 em março, né? Mas abril voltou a ter uma tendência de alta aqui, né? E olha só, tudo bem que esses meses, tipicamente, costumam ser um pouco mais altos aqui o valor e tudo mais, né? Então, o mês, esses 4 meses, exceto fevereiro, estão melhores do que 2023, mas o prognóstico, cruzando com outros dados, não parece tão interessante porque em 2023 nós tivemos deflação, resultado negativo. E não tem nada apontando para isso no ano de 2024, nos próximos meses, né? Por uma série de fatores, inclusive fatores geopolíticos, né? Fatores aí de quebra de safra e tudo mais, que tendem a demonstrar que realmente não teremos uma redução no ímpeto aqui conforme nós tivemos em 2023. O que isso significa?
um ano inteiro de altas que, volto a dizer, mantendo-se esse padrão aqui, essa tendência vai estourar o teto da meta lá do Banco Central. E aí, o que vai ser feito se isso acontecer, né? Se fosse o Campos Neto, ele ia dar uma segurada na taxa de juros para evitar esse cenário. É claro que o pessoal do Banco Central considera isso aqui também. Eles não se baseiam só por IPCA, tem uma série de dados que alimentam ali as previsões do pessoal do Copom e tudo mais. Então isso aqui é levado em consideração com certeza, porque preço ao consumidor é isso aqui que inclusive causa um transtorno social até no pior dos cenários, né? Então isso é levado em consideração. O Campos Neto iria com certeza segurar um pouco, talvez ele até vá segurar um pouco a taxa Selic caso isso aconteça. Agora, e o sucessor dele? E se for o tal do Galípolo ali ocupando o lugar dele? Meu amigo, isso aqui vai ser ignorado com tranquilidade para fazer juros subsidiados para o governo Lula, né? Então, é um cenário aqui, volto a dizer, não é desesperador ainda. O Brasil já teve dias piores, a gente já sobreviveu a isso no passado, mas não é animador, não é um cenário otimista, a previsão não é muito interessante e um governo sério já estaria olhando para isso aqui com preocupação no sentido de liberar um pouco mais a economia, deixar a coisa correr um pouco mais solta, reduzir o tamanho do Estado para diminuir o ímpeto da pressão inflacionária, né? Mas o governo Lula não está nem aí para esses dados, não vai agir nesse sentido. E é por isso que eu acho que a tendência para 2024 é ser um ano pior do que o ano passado, nesse índice aqui da Fundação Getúlio Vargas. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.